Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 13 de novembro de 2025 e o título é A Jornada do Saber. Vamos lá. Sabedoria é muito mais do que um diploma ou toda e qualquer formação que os melhores cursos e universidades podem oferecer. O conhecimento formal não substitui nem mesmo é superior à sabedoria advinda das experiências de vida. Conhecimento sem sabedoria muitas vezes nos leva à arrogância. Li uma frase outro dia que dizia que só os tolos sabem de tudo. O sábio aprende algo novo todos os dias. Sabedoria envolve humildade e a consciência de que sempre podemos aprender e ensinar. Somos seres em constante evolução, progredindo através de erros e acertos. Compreendemos nossas limitações, mas as enfrentamos com resiliência. Sábio é aquele que agrega, que partilha o seu conhecimento. Não se apega a vaidades e não se vê como um ser superior. Sabe ouvir e também falar, auxiliar e contribuir com todos que se dispuserem a receber sua generosa doação, assim como aceita com gratidão as ofertas a ele dirigidas, uma vez que a troca é sempre uma bênção em forma de lição. Para o sábio, os questionamentos são necessários e constantes, pois entende que, sem dúvida, a busca pelo conhecimento, pelas novas descobertas, cessa, resultando em estagnação. O aprendizado é infinito, assim como são infinitas as possibilidades de escolhas que nos levarão ao crescimento em todos os sentidos. A alma do sábio é como a essência das crianças. A curiosidade e criatividade o renovam a cada instante. Sua mente e coração estão sempre prontos para explorar todos os mistérios que a experiência humana tem a revelar. A sabedoria é uma fonte da juventude, cujas propriedades enchem de coragem e encantamento todos os que dela bebem. Essa busca não cansa e todo novo conhecimento não pesa. Ao contrário, quanto mais carregadas de saber, mais leve nossa vida se torna, e quanto mais o dividimos, mais essa bagagem aumenta. É uma jornada incrível e valiosa. Que tenhamos a disposição de nos mantermos sempre em movimento, recheando nossas mochilas a cada passo dado nessa estimulante jornada. Que os bons ventos nos impulsionem e que o coração nos guie para um caminho que nos leve a cada dia mais próximos da iluminação. Vamos lá. Bom, esse texto fala, né, justamente da questão da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento sem sabedoria não acaba não tendo tanta utilidade. Porque a gente pode ter muito conhecimento formal, né, estudar, e não ter a sabedoria para aplicar aquilo. E tem gente que a gente, acho que todo mundo, né, deve conhecer alguém, aquelas pessoas simples que às vezes não leram um livro, às vezes nem sabe escrever, mas que tem uma sabedoria da vida que é impressionante, né? Quantas pessoas às vezes você consegue, você conversa e a pessoa tem tanta coisa para te passar, né? De realmente de experiência de vida, de aprendizado da vida, né? Tudo que ela cresceu através das experiências dela, sem necessariamente ter um diploma, sem ter estudado, né? Sem ter aquela formação, né? De uma escola, né? Formal mesmo, de ter frequentado os bancos da escola, né? E às vezes a pessoa tem uma experiência, uma sabedoria, às vezes facilidade para resolver certas questões, muito mais do que quem ficou ali, né, com a cara enfiada nos livros. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Eu fiz curso de fitoterapia, ainda tenho aí, faço alguns outros cursos. E assim, é muito interessante, tem algumas coisas que, lógico, você assimila com mais facilidade e tal. Mas o que eu consegui apreender, porque assim, às vezes para eu
criar algum, por exemplo, um tratamento aí para alguma situação minha, né, ou de alguém que eu conheço, que eu não faço atendimento disso, né? Ainda tenho muito para estudar para conseguir realmente atender mais pessoas, mas tenho ali uma base. Então, assim, tem algumas coisas que eu sei que como tratar, né, de uma forma mais natural, tal. Mas tem pessoas que trouxeram, né, que tem esse costume de trabalhar com as plantas, com as ervas, que trouxeram isso, né, que vem trazendo da família, principalmente aquele pessoal mais, assim, de lugares mais distantes, mais remotos, assim, com menos facilidade, né, de atendimento, assim, em centros de saúde, médicos, essas coisas, mas eles sabem como tratar usando a natureza, porque na verdade o princípio ativo da maioria dos remédios vem das plantas, né? Então vem da natureza. É a medicina de Deus mesmo, né? A medicina do passado, eu acredito que vai ser a medicina do futuro, essa medicina mais natural, né? Uma medicina que não não é que nem a que a gente tem hoje, que às vezes conserta uma coisa e estraga 10, né? Assim, que não tem tantos efeitos colaterais, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas acham que porque você está usando uma planta, né, uma erva, que você pode usar indiscriminadamente, e não é bem assim, né? Então, a gente sabe que tem algumas plantas que têm alguns efeitos colaterais, que algumas, por exemplo, tem plantas que grávidas não podem usar, né? Ou pessoas que têm algum problema renal também, tem algumas plantas que não podem ser usadas. E, então, assim, isso é uma coisa que eu fui aprendendo, estudando, mas tem gente, mas isso, assim, para mim é difícil, porque é muita informação, né? E eu estudei aí, fiz o curso e tal, mas essas pessoas que elas cresceram vendo isso, para elas é muito fácil até identificar uma planta, né? O que a gente assim vendo, estudando, você está vendo a planta ali em foto, né, tal. É difícil você chegar e ver uma planta, quer dizer, tem muita planta que é parecida. E você saber exatamente o que é aquela planta. Então, muitas vezes eu fico na dúvida. Aí eu falo, será que é? Parece com tal outra? E aí não fico tão segura, às vezes, com relação, apesar de ter estudado, de estar estudando. É diferente daquela pessoa que traz já essa bagagem de que vai passando de geração em geração. Então, para eles é muito bater o olho e já identificam, já sabe o que é, já sabe para que serve, já sabe como usar, né? E não tem esse conhecimento, né, formal, não estudou tudo que eu estou estudando e mesmo assim eu sei um milésimo do que eles sabem, né? E aprenderam ali, né? Vivenciando mesmo, experienciando, porque eu estou estudando, mas assim, a gente morando na cidade, a gente não tem tanto acesso, né? A isso. E eles que moram lá, se vê também os indígenas, né? Eles também criam lá todos os tratamentos, eles sabem como fazer, sabem como usar, porque é um conhecimento ancestral, né? E que não precisa de diploma, não precisa, né, de estudar da forma como eu estou tendo que estudar para aprender um pouquinho, porque é uma coisa é muito vasto esse conhecimento, né? Muito amplo. Imagina, né? A natureza é fantástica e tem muitas possibilidades aí, né? E a gente conhece um pouquinho ali. Então, e às vezes, só que tem pessoas que não valorizam, né, isso. Acham que tem gente que tem aquela soberba, né, que acha que porque estudou muito, porque frequentou, porque tem diploma, então se sente melhor que os outros, né? E às vezes não aceita, inclusive, se alguém tentar falar alguma coisa, ou às vezes. Porque a gente não consegue, a gente não tem como saber tudo, né, na vida. A gente não tem como saber tudo sobre tudo. A gente conhece uma parte das coisas. E que fora que assim, né, o mundo vai evoluindo e a gente às vezes não consegue acompanhar,
né? Por exemplo, na questão de tecnologia, assim, muitas vezes eu tenho que pedir ajuda para outras pessoas que entendem melhor do que eu, porque eu não entendo muito, assim, mesmo para aqui, para montar o canal. Teve gente que me ajudou, porque eu não entendia nada, não sabia até hoje. Às vezes tem coisa que eu tenho que pedir ajuda, porque não sei tudo, né? Não sei mexer em tudo. Tem muita coisa que eu tenho ainda uma certa dificuldade. E aí, às vezes, eu tenho que pedir ajuda. Mas aquela pessoa que acha que sabe tudo, ela não aceita que alguém possa saber em alguma coisa um pouquinho mais, né? E aí perde a oportunidade realmente de aprender e de melhorar, né? Porque, como eu falei aquela frase aqui, né? O sábio sabe que ele pode aprender algo todo dia. Então, a gente sempre que a gente abre essa possibilidade, que a gente está aberto para receber, a gente tem a possibilidade de todo dia estar aprendendo algo novo, né? Se a gente não rejeita e não se sente superior aos demais. Porque aí não é questão justamente de formação, de conhecimento, mas de experiência, porque às vezes uma pessoa que viveu coisas que a gente não viveu, então ela tem, naquela questão, ela tem uma bagagem melhor do que a nossa. Assim como nós, às vezes, temos bagagem, uma bagagem em determinadas questões melhores do que outras pessoas. Mas é uma troca, e se a gente possibilita essa troca, todo mundo cresce, todo mundo ganha, né? Então é triste, né, de ver que às vezes a pessoa, por se achar, né, não aceitar que ela não sabe tudo sobre tudo, acaba deixando de evoluir, de aprender algo que seria bom, né? Porque todo conhecimento agrega, todo conhecimento não ocupa espaço, né? É aquela bagagem, aquela mochila que não tem fundo, né? Que é o que eu falo, você vai agregando coisas à sua mochila, mas é uma bagagem que não pesa, porque justamente quanto mais a gente agrega conhecimento, mais isso facilita a nossa vida. Né? O conhecimento sempre vem para melhorar, né? Para melhorar a vida da gente, para tornar a vida mais simples, mais leve, mais fácil. Então é uma bagagem que não pesa, muito pelo contrário, ela vai deixando a caminhada mais leve. Então, esse texto fala mais sobre isso, para a gente se abrir para a possibilidade dos aprendizados, estar sempre aberto para poder aprender algo novo. Isso não quer dizer que a gente tem que também tomar cuidado para o excesso de informações, né? Ainda mais hoje em dia, em tempos de redes sociais, a gente tem acesso a muito conteúdo. E o conteúdo que a gente acessa hoje, antigamente a gente lia, né, livros. Então é uma coisa que a gente vai como é que eu, a gente vai agregando de uma forma mais lenta, né? É um conhecimento que vai chegando de uma forma mais lenta, mais gradativa, né? Hoje em dia, com as telas, isso ficou muito acelerado. E aí existe aí o problema disso causar um desgaste emocional por conta dessa velocidade em que as coisas, esse conhecimento chega. Então, a gente às vezes tem que também ter o cuidado de filtrar o que é bom e o que não é. Não querer também acessar todo tipo de conteúdo. Então, ter um pouquinho de cuidado para selecionar o que realmente é importante e o que. Porque tem muito conteúdo ruim também, muita porcaria, né? Na verdade. Muita gente se aproveitando, então tem muita coisa que não é verdade, né? Que traz mensagens que às vezes parecem bacanas, parecem boas, né? Parece que é um bom conteúdo, mas quando a gente presta atenção ali nas entrelinhas, a gente percebe que não é bem isso. É mais um para enganar. Então, a gente precisa aprender também a selecionar o que ressoa com a gente, né? Porque a gente também não precisa ouvir ou assim
acessar todos os canais que falam de determinado assunto. Tem canais que ressoam mais e tem canais que ressoam menos. Então a gente escolhe ali aqueles que a gente tem um conteúdo que sempre traz a informação de uma forma tranquila, de uma forma que não cause medo, né? Porque conteúdos que são muito assim sensacionalistas e que causam ali apreensão e medo, com certeza não é um conteúdo que vai te agregar e te fazer progredir ou que vai trazer algo de bom e positivo para a sua vida. Então, é esse cuidado que a gente tem, realmente, o conhecimento, o bom, né, conhecimento, o que faz a gente chegar à sabedoria é aquilo que faz justamente a nossa vida ser mais leve, mais tranquila, o que facilita para a gente, e não o que traz peso, né? Porque, como eu falei, o conhecimento tem que ser algo, uma bagagem que é leve e que torna a vida mais leve. Se é algo que começa a pesar muito, trazer desequilíbrio, baixar a vibração demais, então não é uma bagagem que vale a pena de carregar, né? Então a gente só ter realmente esse cuidado, mas entender que sabedoria é muito mais do que você ler milhares de livros ou ter diversos diplomas ou certificados, né? Que nada disso tem valor se a gente não partilha este conhecimento e se a gente não o usa para tornar a nossa vida e a vida dos que nos cercam melhor, né? Que se a gente não usa isso para ser contribuição para as pessoas que estão ao nosso entorno e para o mundo, né? De uma certa forma, né? Porque o mundo é formado por indivíduos, mas bons indivíduos formam uma coletividade saudável e boa, né? Então, e isso faz bem, no final das contas, isso acaba trazendo um resultado positivo para todo mundo, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.